Olá a todos, o meu nome é Filipe e estou super entusiasmado em vos apresentar a Filipa, que é a nossa diretora comercial aqui na Guest Centric, que nos vai apresentar a sua perspectiva, a sua filosofia à volta da questão do e-commerce para a hotelaria. Ela é apaixonada, trabalha há muitos anos nesta área de Travel Tech e vai-vos dar uma nova perspectiva sobre este assunto. Bem-vinda, Filipa. Filipe, obrigada por estar aqui. Gosto especialmente de trazer conteúdos relativamente básicos, sem complicar muito a nossa indústria, porque no final do dia eu acho que nós estamos a falar de pessoas que fazem reservas e chegar a pessoas não pode ser de forma de facto muito complexa. Trago aqui algumas coisas que acho que são relevantes, de acordo com as grandes alterações que têm existido nesta indústria, as notícias mais recentes e as volatilidades do nosso mercado. Eu acho que a grande questão que fica a pairar no fundo no ar é como é que vocês, os marketeers e os revenue managers, conseguem conciliar estas duas grandes temáticas por forma a conseguir que o cliente final efetivamente efetue reservas diretas neste ou naquele hotel. E, portanto, resumo isto aqui essencialmente em 4 cenários principais. Não são cenários que nunca tenham visto, provavelmente, mas se calhar nunca pensámos que eles são os cenários mais prováveis de uma pessoa que de facto vai fazer reservas num hotel. Olhando para o primeiro cenário, o que é que eu trago aqui? Policies ou tarifas que ninguém está à espera que aconteçam e que são aplicadas em determinados países durante a noite, como é o caso dos Estados Unidos ou da China, ou guerras que de repente começam e que ninguém sabe exatamente quando é que vão acabar e que todos os países à volta acabam por ter consequências. Isto de facto traz novas direções do turismo a nível mundial. E efetivamente este cenário acaba por ter muitas implicações na viabilidade dos hotéis e na forma como se devem apresentar e colmatar estas diferenças no mercado. O segundo cenário é um cenário bastante típico do qual falamos bastante, que são as viagens em família. As viagens em família efetivamente sempre aconteceram, mas nunca aconteceram com a cadência que existem hoje em dia. Se nós pesquisarmos um bocadinho os números, cerca de 85% das famílias em 2025 conta viajar com as suas crianças, com os seus filhos. O que de facto no passado não acontecia desta forma, por falta de informação, por preços, porque as pessoas não tinham flexibilidade de criar as suas próprias viagens. O que isto faz? Elas próprias pesquisam a sua própria viagem utilizando sistemas de reservas online para garantir que conseguem diminuir ao máximo o budget a gastar e que conseguem de facto ir ao encontro das suas expectativas nas suas viagens. Um terceiro cenário, o das viagens românticas, e quando eu falo de viagens românticas eu não falo apenas de honeymoons ou anos de aniversários de casamento ou pequenos romantic getaways que acontecem uma vez por ano. Falo muito mais do que isto, ou seja, as viagens de romance começam efetivamente na geração mais nova, dos namorados de 18 anos, que começam desde cedo, de facto, a fazer estas viagens. Hoje em dia, os casais que viajam não são apenas os casais de 30 anos, 40, 50 e por aí adiante. Começa na geração dos 15, 18 anos e acaba, efetivamente, em pessoas efetivamente, muito mais velhas, não é? Também se viaja até muito mais tarde. Uma tendência é que as pessoas não programam viagens com um ano de antecedência. Efetivamente, programam viagens de mês para mês. Okay? Portanto, o que acontece é que as pessoas querem marcar estas viagens com uma antecedência muito mais curta e querem elas próprias fazer estas viagens, organizá-las da A a B para garantir que vão ter o melhor tempo e as melhores memórias possíveis com a sua cara a metade. O último cenário é um cenário de corporate groups. Sempre falámos em viagens de trabalho, mas as viagens de trabalho também já não são as viagens de trabalho que aconteciam antigamente. Ou seja, se nós formos andarmos 5 anos para trás, mesmo antes do Covid, as viagens de trabalho que nós estávamos a falar essencialmente de eventos, de grandes viagens organizadas por farmacêuticas, indústria da medicina, grandes conferências, grandes congressos. Hoje em dia, as viagens de trabalho não só estão de volta ao mercado, como têm um shape completamente diferente. Muitas das empresas do mercado são lideradas por pessoas muito mais novas, existem muitas startup companies e que querem fazer viagens do dia para a noite, existem muitas pessoas a trabalhar a partir de casa e usam estas mesmas viagens para conhecer os membros com quem trabalham. Estas viagens são organizadas pelas próprias das empresas, muitas vezes pelos próprios dos CEOs destas empresas que querem eles próprios
organizar como é que vão conhecer os employees que estão espalhados pelo mundo inteiro. Posto isto, são de facto cenários conhecidos, mas diferentes. Ou seja, mudaram, não é? Tem uma nova abordagem e, portanto, tem que ter novas respostas. As boas notícias é que uma alteração do comportamento de todos estes cenários, de todos estes consumidores, trazem oportunidades. E oportunidades que vocês, hotéis, não podem deixar de tentar agarrar. Acho importante olharmos para algumas estatísticas de facto no mercado e a primeira é 52% dos consumidores online efetivamente falo em modelo mobile e não propriamente em desktop. Destes 52%, cerca de 78% dizem respeito a uma geração. E esta geração não é propriamente a geração dos meus filhos ou dos vossos filhos. É a geração que efetivamente já trabalha. É a geração dos 20 anos que começou e que entrou agora no mercado de trabalho, ou dos 18 anos que já quer fazer viagens de amigos ou viagens com a namorada ou com o namorado, e que efetivamente marca em mobile. E desta geração, estamos a falar que cerca de 58% admite efetivamente comprar depois de ver anúncios, posts ou vídeos em social media. E portanto, acho que isto são métricas muito relevantes, não só para o agora, como para o futuro. E vocês, hotéis, têm que se agarrar a estas métricas para decidir efetivamente como é que conseguem chegar a estes vários clientes e fazer com que eles efetivamente reservem no vosso hotel diretamente. Olhando então, fazendo aqui a ponte destes vários cenários com as soluções. Primeiro cenário das unexpected policies, não é? Efetivamente, as coisas podem mudar durante a noite, em qualquer ponta do mundo, e isto reflete-se e vai ter impacto na localização da vossa propriedade e vocês precisam de agir mal chegam ao vosso hotel de manhã. Como é que isto se faz? Todas as alterações que vocês precisarem de fazer no vosso website devem ser 100% refletidas nas vossas redes sociais e também no vosso sistema de reservas. A verdade é que hoje em dia a sociedade tem, de certa forma, teve uma lavagem cerebral muito pelo modelo da Amazon. Ou seja, uma pessoa encontra um anúncio da Amazon numa rede social e a expectativa é ter exatamente o mesmo produto no site da Amazon, exatamente o mesmo produto no carrinho de compras, certo? Eu costumo dar aqui o exemplo, quando vou comprar qualquer coisa para um dos meus filhos, por exemplo, um microfone cor-de-rosa, vejo um anúncio de microfone cor-de-rosa, chego à Amazon, vejo o mesmo anúncio, se de repente entro no carrinho de compras e afinal no microfone não é cor-de-rosa e é preto, eu já não vou comprar, certo? Isto é exatamente aquilo que acontece com os hotéis, é que muitas vezes o que aparece nas redes sociais até está de acordo com aquilo que está no site, mas depois não tem nada a ver com aquilo que está no sistema de reservas, o que reduz, o que aumenta efetivamente uma taxa de abandono. Portanto, resumidamente, as alterações que nós podemos fazer rapidamente têm que ser corretamente refletidas em todos estes pontos de venda para garantir que o cliente tem toda a confiança em fazer a reserva diretamente com vocês. O segundo cenário que nos leva à segunda solução, as viagens em família. Este consumidor que pretende fazer viagens em família várias vezes ao ano, certo? Ele quer garantir que está a fazer a reserva para a sua família, primeiro no hotel certo e em segundo que tem um controle absoluto daquilo que vai gastar. E então, por que não o hotel dar-lhe já todas as opções de como customizar a sua viagem? Ou seja, ficar perto ou longe de uma kids pool, serviço de babysitting para garantir que os pais podem ter um jantar fora do hotel. Enfim, conseguir de facto ter já tudo comprado a priori e conseguir efetivamente ir de encontro às expectativas desta família que quer fazer uma reserva em família, organizar uma viagem em família no espaço de apenas um mês. O terceiro cenário que nos leva então à terceira solução são as viagens românticas. As viagens românticas efetivamente aumentaram brutalmente nos últimos anos e vamos desde a geração dos millennials à última, ou seja, às pessoas de 70 anos, efetivamente, 80, ou seja lá o que for. E o que é que isto significa? Estas pessoas que tentam construir reservas, experiências, as melhores memórias para o casal de um mês para o outro, elas procuram customização e procuram um foco total no casal, na viagem que o casal efetivamente quer ter. E por que não então atribuir valor a esta viagem com as especificidades de jantares românticos, de viagens específicas
trips especificamente para este casal, flores para a mulher, estar perto ou longe do elevador para ter mais ou menos barulho no quarto que estão a escolher, não é? Se eu chegar a este sistema de reservas e de facto começar a ver aqui add-ons que se aplicam a famílias ou a grupos, rapidamente abandono este sistema de reservas sem de facto efetuar a minha reserva, porque acho que não é o hotel certo para o tipo de viagem que eu de facto estou a procurar. Por último, o último cenário que falámos, não sei se lembram, foi as viagens de trabalho. As viagens de trabalho efetivamente mudaram e hoje em dia requerem autonomia. Ou seja, as empresas querem autonomia ao fazer esta reserva, não querem tratar destas reservas através de agências, querem efetivamente ter acesso a sistemas de reservas que tenham opções de grupos. E porquê? Porque conseguem controlar muito melhor quem dos employees da empresa, dos trabalhadores, efetivamente é que vai a esta viagem ou não, ter acesso a tarifas específicas para estes grupos e conseguem efetivamente fazer esta reserva em 3 cliques, sem terem que estar a trocar 10 ou 20 e-mails com uma agência antes de efetivamente planearem esta reserva. Esta nova geração que está à frente das empresas hoje em dia não lhes passa pela cabeça fazerem reservas através de agências, através de e-mails. Querem efetivamente estes motores de reservas para grupos em que podem fazer tudo em apenas 3 cliques. E então a pergunta que fica é: por que não dar-lhes esta opção de eles fazerem estas reservas corporate automaticamente no vosso sistema de reservas? Acho que voltamos então à questão inicial, que é como é que os revenues e os marketeers conseguem no dia a dia juntar a tecnologia e emoção, no fundo, não é? Para garantir os clientes finais e conseguir que estes clientes efetivamente façam reservas no vosso hotel através do vosso sistema de reservas. Parece uma coisa relativamente fácil, mas efetivamente é preciso garantir que tanto o revenue como o marketing trabalham em conjunto. Como é que isto efetivamente pode ser feito de forma muito simplística? Primeiro ponto: websites, motores de reservas e redes sociais devem efetivamente ter sempre o mesmo tipo de informação para gerar total confiança no hotel em que o cliente está efetivamente a procurar as melhores tarifas e os melhores pacotes e acabar por fazer a reserva e haver aqui uma grande taxa de sucesso de reservas diretamente feitas com vocês. No segundo ponto, nós podemos ter a melhor estratégia de revenue, podemos ter as melhores fotografias do mundo, certo? Se não juntamos esta estratégia de revenue com as melhores fotografias e garantir que isto está completamente alinhado quando estamos a trabalhar com o cliente final, efetivamente não nos traz reservas. Portanto, a grande questão que fica não é o melhor preço para o cliente A ou para o cliente B, é combinar estas duas grandes áreas de forma a garantir que o cliente faz reservas com vocês. Como é que isto é conseguido? Efetivamente, através de um motor de reservas que seja mobile, que seja rápido, que seja customizado, ou seja, que permita customizar ao tipo de cenário que vocês querem ter no vosso hotel, consiga ajustar durante a noite ou apenas em 3 cliques de manhã, que não dependam de ninguém para o fazer e que vos traga grande autonomia de gestão no dia a dia. Obrigado, Filipa. Acho que foi uma apresentação fantástica. Só para terminar, penso que fiquei com a noção e sei da importância da geração Z, ou seja, como é que esta geração funciona para que consigamos implementar aqui novas estratégias de e-commerce. Eu também gostei da parte em que falaste da emoção. Penso que é super importante. Obviamente sabemos que são tudo computadores e processos, mas como é que eu consigo transformá-los e criar emoção na parte de compra? Eu penso que é muito importante todas essas questões. Se tiverem mais dúvidas, ideias, questões, eu, o Filipe e a Filipa estamos sempre prontos, abertos para falar e para vos mostrar um bocadinho a nossa filosofia sobre o futuro da hotelaria. E obviamente estamos aqui muito entusiasmados a ajudar hotéis para que eles possam converter mais diretamente. Obrigado a todos, obrigado, Filipe. Obrigado, Filipe. Até à próxima.